A Bíblia não oculta a fraqueza dos homens de Deus. Aqueles são chamados heróis da fé. Jacó é listado lá em Hebreus e em várias outras partes do Novo Testamento como sendo um homem de fé, de grande confiança e esperança em Deus. Ele é colocado como exemplo para nós. Mas isso não quer dizer que ele era uma pessoa sem defeito. Não era sempre que sua fé estava firme. Jacó pensou que Deus estava contra ele depois de todas as demonstrações que Deus havia dado de seu favor. Jacó estava cego por conta do seu amor a Benjamim, a ponto de colocar em risco as promessas que foram feitas a Abraão. Ele acusou seus filhos de terem agido de maneira tempestiva, sem perceber a gravidade e a seriedade da situação. Ele manifestou uma resignação estoica. Se tiver que ser assim, tudo bem. Se eu tiver de perder meus filhos, vou perder também. Tudo isso mostra que nós somos pecadores, incrédulos, temerosos, desconfiados com Deus e cegos para os seus propósitos. Jacó é o quadro da raça humana. Jacó é o quadro do cristão. Nós cremos em Deus, cremos nas suas promessas, confiamos naquilo que Ele nos diz, mas há momentos em nossa vida em que nossa fé oscila, que ela vai lá para baixo, e nós agimos até como se não fôssemos cristãos, tomando determinadas atitudes, olhando para a vida como se nós não conhecêssemos o Deus Todo-Poderoso que cuida de todas as coisas. Eu não sei se você está passando um momento desse aqui hoje. E essas histórias, como essa de Jacó, ou como o pecado de Davi, não estão na Bíblia para nos encorajar a permanecer no pecado, mas para dizer para você, você não é o único, você não é o único que está aqui nessa noite e que está questionando, que está fraquejando, que está enfrentando algum problema, alguma dificuldade, que está com receio de que as coisas vão acabar contra você, que existe uma conspiração de Deus contra você. Você não é a única pessoa que passa por isso. Isso faz parte da nossa fraqueza, isso faz parte das oscilações da nossa natureza corrompida, e somente na glória nós teremos uma natureza livre dessas imperfeições e oscilações. Então eu queria que nessa noite você tomasse ânimo, que você se levantasse, você não olhasse para as circunstâncias dessa perspectiva, mas olhasse a perspectiva de alguém que foi perdoado por Deus em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Se sua consciência lhe acusa de alguma coisa que ainda precisa ser colocada em ordem diante de Deus, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cristo veio salvar pecadores como Jacó, como eu e como você. Ele não veio salvar anjos e justos. Então não há razão nenhuma para que você não desfrute de plena alegria, gozo, paz e comunhão perfeita com Deus, porque o problema não são os nossos pecados, o problema são os pecados não resolvidos, os pecados não tratados, e você pode tratar. Talvez você tenha que se reconciliar, talvez você tenha que pedir perdão, talvez você tenha que restituir, talvez você tenha que parar determinados relacionamentos, determinadas atitudes, determinados negócios. Preciso, não tem preço, não tem nada que seja custoso demais para aquele que deseja de fato ter uma vida de plena comunhão com Deus. A segunda lição que nós podemos tirar aqui é de como Deus, através das circunstâncias, Ele faz com que as pessoas livremente tomem decisões que vão cooperar para a realização daquilo que Deus já tinha planejado desde a eternidade. O plano de Deus sempre foi que os descendentes de Abraão ficassem 400 anos no Egito como escravos, para que Deus os tirasse de lá através de Moisés, fizesse deles o seu povo, fizesse um pacto, uma aliança, desse a lei, o culto, as instituições, o sacrifício, o sacerdócio, a promessa da chegada do Messias. Sempre foi o plano de Deus. Percebam como Deus vai tecendo isso na história. Jacó não queria ir para o Egito, não queria deixar os filhos ir, também, evidentemente, ele não queria ir também. Deus resolve isso mandando uma fome. Simples, né? Para quem tem todo o poder no céu e na terra. Uma fome. E pela providência, ele faz com que o filho de Jacó, lá no Egito, se torne o governador, guarde cereal suficiente para matar a fome do mundo todo. Do Egito, então, Jacó vai sendo cercado de tal forma que, no fim, a única decisão que resta é aquela que vai cumprir a vontade de Deus. Ele vai, primeiro vai Benjamim, depois José vai mandar buscá-lo e ele vai também. E aí o plano de Deus se concretiza. E no livro de Êxodo, a gente vê como Deus agora começa a trabalhar com os israelitas lá na terra do Egito e surge a figura de Moisés, importante para a história da redenção. Esse é o nosso Deus, é o Deus que age nas circunstâncias. Para nós não há casos, para nós não há sorte, para nós não há azar, para nós não há coincidência. Mas há um Deus que está agindo. E sempre a gente consegue ver, como Jacó, a essa altura. Jacó não estava entendendo nada, Jacó estava
completamente perdido. Ele não percebia o que Deus estava fazendo aqui. Só achava que Deus estava contra ele, mas não era nada disso. Deus estava a favor dele, porque Deus queria tirar ele de lá, levar para o Egito. Ele seria protegido, cuidado e morreria em paz lá, como o fato aconteceu. Mas às vezes a gente não entende, e aí a gente questiona Deus, a gente fica com raiva de Deus, fica frustrado, furioso, para de orar, para de ler a Bíblia. A gente acha que Deus é injusto, desanima. Mas eu queria que nessa noite você aprendesse que Deus nem sempre ele presta conta do que ele está fazendo para você e para mim. E o que ele pede de nós é que nós confiemos nele, que ele é justo, ele é bom, que ele nos ama e que ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem, ainda que no momento nós não compreendamos. Mas ele pede que você confie nele, que você descanse nele, porque ele vai fazer que no final tudo concorra para o seu bem, para o benefício eterno e seu e daqueles que são seus. E ainda mais uma lição aqui, queridos. Eu não posso deixar de notar a mudança que houve aqui com Judá, não é? O Judá que juntamente com os seus irmãos haviam participado do plano para vender José como escravo no Egito e era tão mau e corrompido como seus irmãos. Agora eu encontro Judá aqui disposto a dar a própria vida no lugar de Benjamim, o que nos leva a ter esperança e não desistir das pessoas. Se a gente fosse olhar para os irmãos de os irmãos de José, filhos de Jacó, depois ali naquela passagem que eles vendem o irmão, porque tinham ódio do irmão, depois de a gente ler o que é que Simeão e Levi fizeram matando os homens de Siquém, que Rúben, o mais velho, se deitou com uma das mulheres do seu pai, então só tem figura, né, na família de Jacó. A gente olharia assim e diria, pode vir alguma coisa boa dessa família aí? Algum gesto de bondade, de virtude pode sair dos filhos de Jacó depois de tudo que eles aprontaram? Aparece Judá, dizendo, pai, por amor ao Senhor, a nós, nossos filhos, seus netinhos, deixa a gente ir para o Egito. Eu me ofereço no lugar de Benjamim. Se alguma coisa acontecer, o Senhor vai cobrar de mim. Eu me coloco aqui meio que tomando o lugar de Benjamim diante do pai, assumindo a responsabilidade, não é? Então, também a Bíblia tem histórias assim. Tem história de gente que vacila, mas também tem história de gente ruim que muda e que aprende, o que nos dá esperança de não desistir das pessoas e não olhar para as pessoas e dizer assim, esse não tem jeito, isso aí não tem jeito, vou entregar a Satanás, porque não tem esperança para ele no reino de Deus. Não, se tem mudança na vida de Judá, pode ter na sua, pode ter na minha e daquelas pessoas que estão perto de você e que você considera que são pessoas que nunca irão mudar ou de quem não pode vir alguma coisa boa. E por último, queridos, Deus aqui está trabalhando em tudo isso para levar a reconciliação de José com seus irmãos, preservar a semente santa, ser glorificado e executar o plano da redenção. Deus maravilhoso, através de Judá mais tarde, que virá Salvador prometido. Não é de Simeão, não é de Rúben, mas do quarto filho, que é Judá, que toma a liderança a partir daqui. Virá Jesus Cristo, Filho de Deus, nosso Salvador. Que Deus aplique essa palavra no seu coração, querido. São instruções. Nós oramos que o Espírito Santo de Deus aplique a vida prática a cada um de vocês. Vamos ficar em pé.